Muito bem, já está gravando. Então, só para ratificar, hoje a gente vai falar sobre o Immanuel Kant. O Kant é considerado, gente, o último grande filósofo da modernidade, tá? Porque depois do Kant, nós teremos já o Hegel ali, né? Hegel, uma sequência, né? Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, tá? Freud. A Victoria está perguntando se a obra das aulas foram 2 semanas, tá, Vicky? Só para explicar para você e para quem eventualmente for assistir depois. Elas são cobradas na UFPR. Só que dentro dessas obras, nós teremos também eixos temáticos que são cobrados na UFSC. Tá? Então, não a obra em si, mas daquilo que a sociologia do Giddens fala. Tá? Porque só para você entender, nós falamos, né, do primeiro capítulo sobre a questão da globalização, e aí vocês sabem que a gente tem o tema globalização, né, em história, o tema globalização em geografia, o tema globalização em atualidades, me corrijam se eu estou errado, e o tema globalização dentro da sociologia também. Então, esse capítulo, né, do Anthony Giddens, e aí eu coloquei todo o material para vocês, e até o próprio livro lá com os destaques já, acho que vocês viram, né, mostrei, mas o próprio material em PDF que eu produzia, que a gente utilizou na aula, né, já é um resumo bastante completo daquilo que ele fala. Então, eu vi que dentro ali, né, desse tema, ele aborda inúmeras perspectivas que caem também, né, nos eixos temáticos ali da UFSC, porque a UFSC não cobra a obra, né? Mas, por exemplo, ela cobra indivíduo e sociedade, ela cobra perspectivas culturais, tá? E essas coisas elas são abordadas. Então, seria bastante interessante vocês terem esse conhecimento, mesmo para poder ser utilizados, por exemplo, em outras situações, né? Uma provável redação tal. Aí o outro capítulo, o Vicky, que a gente viu na aula passada, né? E na aula retrasada, foram 4 aulas, né? Sobre o Giddens. A gente falou de raça, etnia e migração, tá? E aí dentro do negócio raça e etnia, a gente tem uma série de pontos ali, por exemplo, ele aborda a questão do racismo, né, do preconceito, da discriminação, os conceitos que são diferentes, né? E aí as perspectivas que ele traz, né, as perspectivas sociológicas do racismo, perspectivas inclusive psicológicas do racismo e uma série de outras abordagens ali que são extremamente importantes, tá? Para eixos temáticos sociológicos como um todo. E ainda mais, a gente não pode esquecer que esse tema, né, migração, ele é uma problemática bastante atual, né, que está se intensificando, e aí entra também o processo de globalização, né? E a questão racial, gente, ela está em ebulição aí nesse último ano passado, né, que a gente está vendo inúmeras manifestações e inclusive transformações, né, por exemplo, nos Estados Unidos ali em alguns aspectos até mesmo do sistema do poder coercitivo da polícia, né? É, algumas transformações nesse sentido. Então, embora não seja específico cobrado na UFSC, tá? A obra, os assuntos, os temas que ela aborda são temas sociológicos importantes e são temas que volta e meia aparecem, não necessariamente na prova de sociologia, mas pode aparecer ali transversal, interdisciplinar, tá? Dentro de história, dentro da própria geografia, ou até mesmo dentro da questão de redação, língua portuguesa, interpretação, essas coisas. Beleza?
Aí, gente, eu estava falando, né, do Kant. Eu só estou lembrando de uma coisa agora. Talvez a gente acabe o Kant muito rápido e a gente tenha tempo ainda hoje para entrar num próximo filósofo. Eu só não tenho certeza, agora que eu me apercebi disso, se eu tenho o material dele. Eu lembro que eu tinha, não sei se está no Drive, eu tinha num pendrive e acabei perdendo esse pendrive. Mas se a gente acabar o Kant antes do final da nossa aula, a gente entra nesse outro, que é o Soren Kierkegaard. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Sem problemas. Deixa eu ver só aqui, para tirar dúvida. Kierkegaard. Não, não tenho. Mas depois nem que a gente comece a falar dele hoje, se der tempo. Depois eu monto um outro PowerPoint e assim, depois eu passo para vocês, tá bom? Deixa eu ver. Vi que entendeu? Então, beleza. Gente, como eu estava falando, o Immanuel Kant, ele é considerado o último grande pensador da modernidade, tá? Porque depois dele, nós temos já filósofos que já podem ser considerados filósofos do mundo contemporâneo, tá? Porque as teorias a partir de Kant, elas dão elas ganham, digamos assim, um novo caminho, um novo destino, tá? Porque o Kant ele vai encerrar nesse momento ali do século XVIII as grandes questões, os grandes temas filosóficos associados a essa transformação, né, do mundo do antigo regime, tá? O mundo absolutista, mercantilista, para o mundo constitucional, burguês e capitalista e liberal, tá? Então, o Kant ele vai, de certa maneira, solidificar ali essas estruturas. Ele é considerado, né, um dos maiores expoentes do liberalismo, perdão, gente, do iluminismo, tá? E talvez, né, considerado por vários filósofos, né, um cara que foi capaz, inclusive, de chegar ao mesmo nível ou até mesmo ultrapassar Aristóteles em importância e originalidade, tá? Ele é um dos dois, ele e Marx, né? Alguns consideram que foram capazes dessa proeza. É claro, gente, que isso, de certa maneira, é um juízo de valor, tá? Que não é tão interessante a gente fazer, porque nós sabemos que na filosofia, assim como no conhecimento, né, em todas as áreas, a gente trabalha com uma construção, tá? Então, é a mesma coisa a gente fazer o juízo de valor, né, de falar que o Renascimento foi melhor do que a Idade Média, tá? Isso é uma coisa que é, de certa maneira, incabível, porque se não fosse a Idade Média, não existiria o Renascimento. E cada coisa, no seu devido momento, né, no seu devido tempo, tem o seu grau de importância. Então, por que eu estou falando isso, né, afirmando isso, para depois dizer que a gente tem que ter cuidado ao afirmar? Porque é uma coisa que é recorrente. Tá? Se vocês forem, por exemplo, procurar aí Kant, né, na internet ou vídeos no YouTube, vocês poderão encontrar essas comparações. E aí eu só faço a ressalva aqui para a gente ter um pouquinho de cuidado e não deixar as paixões, né, nos influenciar. Eu vou logo aqui para o slide. Tá? A gente vai falar sobre o Kant dentro de dois aspectos da sua obra filosófica que são geralmente cobrados. Tá? Inclusive, em 2019, teve uma questão sobre Kant no Enem, tá? Uma questão bastante complicadinha. Eu lembrei agora que teve, depois, na hora que a gente fizer o intervalo, eu vou tentar procurar. Então, a gente vai trabalhar, né, nas questões da epistemologia de Kant, tá? Por quê? Porque ele vai ser o cara que encerra ali no século XVIII, tá? No século do Iluminismo, com aquela discussão
sobre o conhecimento, tá? Sobre a origem do conhecimento, sobre a validade do conhecimento, se ela é empírica, se ela é racional e assim por diante, tá? E aí a gente vai entrar também na ética kantiana, que é tão importante quanto a epistemologia, tá? Porque o Kant, ele vai, de certa maneira, gente, se tornar o nosso padrão ético, ele vai criar o nosso padrão ético, tá? O nosso padrão ético iluminista é kantiano, tá? Então, a partir de Kant, a gente vai ter, inclusive, uma, como é que eu posso dizer, gente? Não é evolução, mas uma interpretação mais modernizadora, tá? E mais humanista da própria ética cristã. Tá? A ética kantiana é mais cristã do que a ética cristã, se a gente pode analisar dessa maneira. Tá bom? Aí, falando um pouquinho da biografia, né, do Kant. Ele vai nascer da cidade de Königsberg, na Prússia Oriental. Hoje, essa cidade é a cidade de Kaliningrado e ela é parte da Rússia. O Kant nasce em 1724 e morre em 1804, na mesma cidade de onde ele nunca saiu. A gente tem que lembrar sempre, tá, pessoal, que todo pensador, todo filósofo, todo historiador, ele é produto do meio onde ele está inserido, né? E o Kant, então, ele não deixa de ser isso também, tá? Ele vai nascer numa família protestante, né, luterana, tá? Ele tem, então, uma formação luterana bastante rígida, tá? Ele, na vida adulta, ele se torna pastor, luterano também, e essa inclinação religiosa dele vai ser muito importante também na construção de sua obra, tá? A gente vai entender por quê logo, logo. Aí diz aqui, né, que aos 16 anos ele entra no curso de teologia da Universidade de Königsberg e ele se forma, tal, né? Só que o Kant, gente, ele é uma pessoa extremamente, como é que eu posso dizer? Ele tem uma vida totalmente austera e ele é uma pessoa extremamente sistemática. E aí ele tem uma coisa lá que é dele, né? Que ele diz que o homem, tá? Ele somente adquire a maturidade para construir qualquer coisa intelectual a partir dos 39 anos. Olha que legal. E aí, até os 39 anos, o Kant ele vai estudar, tal, só que ele prefere muito mais jogar bilhar, jogar sinuca, do que produzir, digamos assim, qualquer coisa intelectual. Tá? Tanto que os primeiros escritos dele, que são em 1755, que está ali, né? São ensaios, né, genéricos e que não vão ganhar, de certa maneira, notabilidade. Tá? Não vão ter, digamos assim, tanta importância na comunidade acadêmica. Em 1770, ele vai se tornar professor de lógica da Universidade de Königsberg. E o Kant, gente, ao se tornar professor, tá, universitário, ele, de certa maneira, já está fazendo algo que é inédito. Por quê? Porque os filósofos eles estavam fora dessa vida acadêmica, na sua grande maioria. Tá? Por quê? Porque eles não eram aceitos, né? As ideias, por exemplo, do Descartes, do próprio Locke, tá? Eles não eram aceitas nessas universidades, e eles não tinham o interesse, digamos assim. O próprio David Hume, tá? Ele tentou se tornar professor na Escócia, mas ele não conseguiu. Tá? O pedido dele sempre era negado por causa dos valores, digamos assim, cristãos, religiosos e filosóficos ali defendidos por essas universidades, e
essas teorias filosóficas que, de certa maneira, estavam, digamos assim, em desacordo por colocar em dúvida esses valores dogmáticos, certo? A partir de 1770, o Kant também vai começar a escrever. E aí a gente vai ter uma obra filosófica bastante contundente, tá? E ele morre aqui em 1804, né, que é o túmulo do Immanuel Kant, lá em Kaliningrado, aqui também na mesma cidade a estátua dele, tá? Ele vai começar a se tornar, né, cada vez mais importante no campo da filosofia, até que ele se torne esse grande filósofo que acabou se tornando. Ele tem uma obra grande, tá, gente? Só que eu peguei aqui as três principais, tá? A Crítica da Razão Pura, que é o livro da epistemologia. E aí, gente, quando a gente fala em crítica, tá? O termo crítica aqui utilizada por Kant é como se fosse uma investigação, tá? Significa investigação da razão pura, vamos colocar dessa maneira. E o que é a razão pura, gente? É o conhecimento, tá? Então, Crítica da Razão Pura é a obra da epistemologia de Kant. Aí ele vai ter a Crítica da Razão Prática. O que é? Aqui é o pensar, né? O que é a razão prática? A razão prática é o agir. Então, aqui é a ética kantiana. Tá? E ele tem um outro livro que se chama A Crítica do Juízo. Só que se essa obra, gente, é uma obra sobre a estética. E aí ele vai também fazer um outro livro que é importante, chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. O Kant, pessoal, ele sabia, tá? Ele admitia que ele escrevia mal, tá? Então, assim, a obra de Kant não é difícil de entender. Quando você tem alguém, né, que conseguiu entender e consegue te explicar. É fácil entender a obra dele. O problema é entender ele, tá? Depois vocês podem fazer aí uma experiência, tá? Joguem no Google Fundamentação da Metafísica dos Costumes, tá? O texto vai vir lá em PDF e tentem ler 2, 3 páginas, tá? Fiquem meia hora ali tentando ler 3 páginas, mas tenta ler e ver se você entende o que ele está dizendo. Gente, é horrível, tá? E ele mesmo admitia, tanto que nos escritos, lá já mais para o final da vida, ele cita, né, que ele gostaria que alguém lesse ele, entendesse e reescrevesse, porque ele sabe que ele é muito repetitivo, né, e fica dando voltas, aquela coisa toda, e ele vai criar, de certa maneira, uma linguagem filosófica que parece uma linguagem de tribunal, né, uma linguagem de, de inquisição, uma coisa nesse sentido, e é horrível ler Kant, tá? Mas depois que você entende, fica muito fácil a sua filosofia. Aí, gente, o Kant começa, né, estudando ali a filosofia, e ele vai começar a estudar os grandes filósofos, tá? E vai entrar em contato também com os filósofos do seu tempo ali, com os grandes, né? Rousseau, por exemplo, esses caras ali do século XVIII. E ele vai começar a perceber, tá, que ele vai lá, começa com Descartes, né? Descartes, o grande filósofo da modernidade, tá? O primeiro pai da filosofia moderna. E ele vai, então, ver a obra do Descartes, né? E analisar essa questão do inatismo cartesiano, tá? O conhecimento racional a priori, o ser como duas coisas, né? Uma coisa que é inata, uma outra coisa que é extensa, o mundo das ideias, o mundo da sensibilidade. E aí, a partir do Descartes, ele vai criar a sua própria versão, digamos assim, da metafísica. E vocês sabem, né, metafísica, aquilo que está além da física. E ele vai se tornar professor de metafísica também em Königsberg. E ele vai começar a escrever alguns tratados ali sobre a metafísica, aquela coisa e tal.
Só que ele vai ler os outros também, né? E aí ele vai ler Locke, ele vai ler o Francis Bacon, ali o Roger Bacon e tal, e ele chega e se depara com a obra de David Hume, tá? E vocês lembram que o David Hume, ele é o mais radical dos empiristas, né? E o David Hume, além de negar a existência da metafísica, ele também demonstra de uma maneira muito astuta que não existe conexão nenhuma necessária entre os eventos da natureza. Lembram da lei da causalidade do Hume, tá? Causa e consequência? O Hume vai dizer que não existe essa coisa de causalidade. O que existe é um hábito nosso, tá? Da razão do ser humano, que vê essas coisas se repetindo e tende a achar que isto é uma lei. E, gente, isso, de certa maneira, gera um impacto muito grande nessa concepção de realidade do Immanuel Kant. Tanto que ele vai dizer que, a partir do momento em que ele lê, que ele entra em contato com a obra do David Hume, ele vai acordar, né, do sono dogmático, ele vai despertar do sono dogmático. Onde que está o dogma? Tá? Segundo Kant, o dogma está justamente nessa questão de entender o conhecimento como uma coisa ou outra, né? Ou empírico ou é racional, e aí não se chegava a nenhum consenso, tá? E as duas teorias, elas brigavam, tá? E uma é inversamente proporcional à outra, então não tinha como conciliar naquele momento. E aí o David Hume, ele vem, né, com o empirismo ali radical, o ceticismo metodológico, e essa ideia da negação da metafísica e da negação do princípio da causalidade. E aí vocês lembram, né, que quando o Hume faz isso, ele coloca em xeque toda a ciência, tá? Porque a ciência, ela é toda embasada no princípio de causa e consequência, concordam? Quando o Hume faz isso, caramba, o cientista ele fica, meu Deus, e agora? Né? O que eu estou fazendo? E isso vai acontecer também com o próprio Immanuel Kant. Aí eu tenho aqui, ó, tá? O despertar, né, do sono dogmático. Então, contato com a obra do Hume, né, a negação da metafísica, a demonstração de que não existe uma conexão necessária entre os eventos da natureza, tá? Que é onde o Hume ele pega na ciência. E aí o Kant, gente, ele vai começar a ter alguns questionamentos a respeito do conhecimento. Primeiro, né, ele vai começar a questionar sobre a metafísica. Será que a metafísica é ciência? Tá? Será que existe alguma função prática, alguma função? E ele era professor de metafísica, tá, gente? Será que estudar sobre a metafísica tem algum sentido, né, a partir do Hume? E ele vai colocando, então, essas dúvidas, né, em pauta. E aí tem também a questão da teoria do conhecimento, né? É empírico o conhecimento, é racional, tá? E ele percebe que a filosofia, em função dessas dúvidas, né, ela não andava, tá? Ela não estava conseguindo acompanhar, por exemplo, o ritmo das ciências naturais e ciências exatas, como a matemática e a física. E vocês lembram que é nesse momento também que o Newton, né, ele está criando ali as principais leis da física que colocavam, digamos assim, o mundo em ordem, né, que tornavam possível o desvendar, digamos assim, desses mistérios, esses grandes mistérios do universo, né, do mundo da física. E aí, alguns questionamentos, né? Eu estou lendo aqui, gente, que o Kant vai fazer. Até onde a razão humana pode conhecer? Quais os limites do conhecimento? Qual deveria ser o primeiro objetivo de preocupação do filósofo?
O que é conhecer? Como adquirimos conhecimento? Perceba que ele está aqui, ó, né? Ele está girando em torno deste dilema aqui. Aí continua, né? Seria possível a metafísica, principal área da filosofia até então, estabelecer proposições gerais que tenham o mesmo grau de certeza daquelas contidas na geometria, na lógica, na física, tá? Seria possível conceber a metafísica como uma ciência, tá? Então são questões que ele coloca como missão, digamos assim, responder, tá? E ainda ele segue, né? Devemos admitir que o conhecimento deriva exclusivamente da razão ou devemos acreditar que nosso entendimento é afetado pelos objetos empíricos, gerando as ideias que possuímos das coisas existentes? Quem explica melhor a natureza do conhecimento? Racionalistas ou empiristas? Tá? Então, é a partir, gente, dessas indagações que ele vai escrever a crítica da razão pura. Tá? O Kant, de certa maneira, ele concebe o, como primeiro objetivo entender esta questão da razão. É a razão tentando desvendar a própria razão e o próprio conhecimento, certo? Aí, gente, nós temos aquilo que é chamado de Revolução Copernicana de Kant, tá? Ou Revolução Copernicana Kantiana. Ele vai começar a fazer todas estas indagações e ele vai perceber o seguinte, que até então, isso aqui é copia e cola da internet, tá, gente? Ele vai dizer o seguinte, que até o século XVIII, até ele, tá? Os filósofos, eles estavam tentando conhecer os objetos, conhecer a natureza, mas conhecer a coisa em si, tá? E ele vai perceber que o ser humano, ele colocava então a coisa, o objeto, a natureza no centro e ele estava orbitando esta coisa para tentar tirar daí algum sentido, algum conhecimento. E o que é essa revolução copernicana, gente? Ele vai tentar ser para a filosofia aquilo que Copérnico foi para a ciência, tá? Porque o Copérnico ele faz a mesma coisa, né? Antes do Copérnico, havia o quê? A ideia de que a Terra estava no centro, tá? E que os astros eles estavam girando ao seu redor. E aí isso era crível, né? Tanto para a religião, né? Para o dogmatismo católico, quanto para a ciência. A ciência trabalhava neste sentido. Só que ele percebe, gente, que o próprio Copérnico, né? Fazia ali as suas medições e ele ia conferir as suas anotações e as coisas não fechavam. Então, o Copérnico, diante deste modelo, ele via que tinha alguma coisa muito errada. E aí, como que o Copérnico começa a resolver as coisas? Quando ele faz a revolução, tá? Heliocêntrica. Ou seja, ele, ao invés de colocar a Terra no centro, ele coloca a Terra na órbita, o Sol no centro e todos os astros, inclusive a Terra, orbitando este centro solar. E aí, quando ele faz isso, ele vai fazer as medições, vai conferir as anotações, fazer os cálculos, ele percebe que muitas coisas tinham sido resolvidas simplesmente trocando as coisas de posição. E aí o Kant, gente, por que, né, a revolução copernicana kantiana? Porque ele tenta ser para a filosofia aquilo que Copérnico foi para a ciência. E aí o que é que ele faz? Ele vai simplesmente inverter o papel, a posição das coisas. Ao invés do homem estar à margem, né, tentando entender as coisas em si, a natureza das coisas que estão no centro, o que é que ele vai fazer?
ele vai colocar o ser humano no centro, tá? A razão no centro e os objetos na órbita. E aí ele resolve um grande problema, porque ele vai dizer o seguinte: é impossível a gente conhecer as coisas em si, é impossível eu conhecer o todo, é impossível é, eu ter todo o conhecimento do que é determinado fenômeno. O que eu consigo ter? Eu consigo ter uma representação deste fenômeno, tá? Por isso, gente, que cada um de nós, e aí percebam como Kant ele é genial nesse sentido, tá? Ele coloca, digamos assim, eu vou dar um exemplo prático para vocês, né? Eu falei lá, peguem o Fundamentos da Metafísica do Costumes e tentem ler lá 3 páginas. Vamos fazer de conta que nós façamos esse exercício. E aí, assim, ó, a gente vai ler o mesmo texto, correto? Só que nós teremos impressões diferentes deste texto, deste mesmo texto. Então, percebam que as coisas elas se apresentam de uma forma diferente para cada investigação racional que é feita. Tá? A Valentina vai entender uma coisa, a Victoria vai entender talvez um pouco diferente, tá? E a Dani vai entender algo totalmente diferente que elas, porque ela vai se fixar em em outros elementos, tá? E aí, gente, cada um de nós também, segundo o Kant, nós temos sistemas mentais, racionais que são diferentes, tá? Então, por isso que o Kant ele vai dizer que o que existe é uma possibilidade de conhecimento. E o mundo, segundo Kant, é um mundo que a gente explica através da sensibilidade de uma representação. E isso ele vai explicar muito bem quando ele fala da arte. Lembra o que eu disse, né, que tinha uma outra crítica, que é a crítica dos juízos, o juízo estético. Juízo, quando a gente fala em juízo, juízo é toda forma de conhecimento, tá? E o Kant ele vai dizer assim, né, o que é o belo? Tá? Agora acho que vocês vão entender definitivamente isso. O que é o belo? Existe alguma definição universal do que é a beleza? Tá? O próprio Aristóteles ele vai levantar essa hipótese, né? Só que ele não explica tão bem, tá? Ou não, ele explica bem, só que ele explica de maneira diferente. O Kant vai dizer assim, não tem uma definição universal daquilo que é belo, tá? Aquilo que é belo para mim, tá? Então, ou seja, as coisas, os objetos externos, gente, eles só podem ser absorvidos, tá? O conhecimento desses objetos a partir da capacidade que eu tenho de absorvê-los. Tá? É por isso que, por exemplo, determinadas obras de arte, elas são consideradas belas por uma pessoa e não belas por outra. Por quê? Por causa da forma como eu percebo, da forma como eu represento esta ideia de beleza. Tá? Aí deixa eu só explicar mais um pouquinho aqui. Aqui, né? Antes de Kant, então, nós temos o objeto do conhecimento no centro e o sujeito aqui de maneira externa, tá? Depois de Kant, o sujeito está no centro e o objeto está aqui. Então, o que eu posso conhecer desse objeto é aquilo que a minha racionalidade permite, tá? Aí tem aqui, né? Kant considera que não é o sujeito que, conhecendo, descobre as leis do objeto, mas sim ao contrário, que é o objeto, quando é conhecido, que se adapta às leis do sujeito que o recebe cognoscitivamente. Em suma, duas coisas. Nós só conhecemos a priori aquilo que nós mesmos nela colocamos. Isso aqui vocês vão entender já o que é. Aí, gente, o Kant ele vai dizer o seguinte, que existe uma possibilidade de conhecimento, e esta possibilidade é a experiência.
Então, todo o conhecimento, ele é a posteriori, tá? Só que a razão, gente, a razão, ela é a priori, tá? Só que é uma razão vazia. Então, você tem o quê? Você tem a possibilidade de conhecimento, que já é uma coisa que vem com o ser humano, tá? Ele está falando igual Platão? Não. Platão diz que a razão é a priori, né? Que a razão ela já é uma coisa inata, só que os conhecimentos já estão ali, lembram? Tanto que você só vai lembrando. O Agostinho fala a mesma coisa. O Kant vai dizer que não, ele vai dizer que a razão é inata, tá? Mas ela está vazia, ela precisa da experiência para que haja, digamos assim, então conhecimento. E aí ele vai dizer o seguinte também, que existem duas coisas que são a priori também, juntamente com a razão, que são as ideias de espaço e de tempo. E aqui a gente tem pouco tempo, eu acho que eu vou deixar para explicar essa ideia de espaço e tempo para vocês na próxima aula, tá? Porque é um raciocínio que não é tão simples de fazer, daí eu não quero quebrar, beleza? Eu vou pausar a gravação aqui, gente.